Olá, meus prezados irmãos, amigos em Cristo Jesus, Deus abençoe você. Muito obrigado por você estar participando conosco de mais um vídeo aula, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. E nós estamos aqui para mais uma lição, a lição de número 8, 24 de maio de 2020, que tem como tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Deus abençoe você, você que está assistindo agora, nesse instante, a nossa Escola Bíblica. Por favor, por gentileza, você que ainda não é um inscrito, inscreva no canal, compartilhe aí nos grupos do WhatsApp, Facebook, dos irmãos, dos amigos, e vamos compartilhando a palavra do Senhor para que possa também abençoar outras vidas com o ensino das Sagradas Escrituras. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas é o tema da lição desse domingo, que nós estaremos estudando a partir de agora. No domingo passado, nós estudamos sobre o sacrifício de Cristo na cruz, que por meio dele, por meio do sacrifício, uniu dois povos, judeus e gentios, e desses povos fez um povo que é a igreja. E hoje nós estaremos estudando, ou seja, nesse próximo domingo agora, estaremos estudando sobre o fundamento desta igreja. Essa igreja está edificada em quê? Onde nós estaremos estudando a partir de agora. Que Deus abençoe você e o seu coração, e vamos aqui para a nossa lição. O texto áureo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Nossa verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar, a pedra de base da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Glória ao Senhor. A leitura bíblica em classe encontra-se registrada em Efésios, capítulo de número 2, versículo 20 até o versículo de número 22, e Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo de número 27. O nosso objetivo geral é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Glória ao Senhor. Queridos amigos ouvintes da Palavra de Deus, estamos aqui com a Bíblia de Estudo Pentecostal, uma Bíblia que muito nos auxilia, nos ajuda na compreensão dos textos bíblicos com suas respectivas notas e estudos bíblicos, e é a Bíblia que nós estamos usando para nós seguirmos no estudo da nossa grande escola dominical, onde nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. A nossa lição, ela tem como comentarista o pastor Douglas Batistas. Então, queridos, a nossa introdução da nossa lição, ela destaca de forma muito veemente e importante a introdução da nossa lição, onde fala sobre a reconciliação efetivada na cruz. Cristo formou a igreja e o apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. De acordo com o nosso comentarista, ele destaca que assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Então é importante nós observarmos aqui que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo, logo após a saída do povo de Israel lá do Egito, que era a igreja no deserto, do tabernáculo, onde Deus ali estabeleceu como seria toda a estrutura daquele tabernáculo, os utensílios que nós já estudamos nas lições passadas, dos trimestres passados, e também a questão do templo, que foi edificado por Salomão, filho de Davi. Salomão foi o segundo rei de Israel. E que no Novo Testamento, agora na graça, não é nem tabernáculo e nem templo feito de tijolos que Deus habita, mas é dentro de nós por meio do Espírito Santo. Então hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E é importante nós entendermos a respeito dessa importância, que a presença de Deus hoje está não em quatro paredes, mas dentro de nós por meio do Espírito Santo, a terceira pessoa
da Trindade. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o edificador da igreja. A igreja é dele, ele é o noivo, a igreja é a noiva. Os santos profetas e os apóstolos testemunharam e ensinaram sobre este edificador. E nesse sentido nós podemos dizer, meus prezados irmãos, que a fé cristã, ela é um edifício em Cristo. É a pedra angular, isto é, a pedra principal que norteia o início de uma obra, de uma construção. Então Paulo usa aqui a questão do edifício para melhor compreensão. Essa pedra principal e os ensinos dos apóstolos e o testemunho dos profetas, que são, no caso, o fundamento erguido sobre esta pedra angular. E o ponto central da nossa lição é Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Basilar, ou seja, a pedra de base. Portanto, vamos para os nossos tópicos da nossa lição. São 3 tópicos importantíssimos. O primeiro deles é o tópico de número 1, um edifício espiritual, que está dividido em 4 subtópicos. Depois nós temos o segundo tópico da nossa lição, o fundamento, apóstolos e profetas. Nós temos aí dividido em 3 subtópicos. E por último, nós temos edificados para morada de Deus, que também está dividido aí em 3 importantíssimos subtópicos. Então, meus prezados irmãos, o nosso primeiro tópico da nossa lição, um edifício espiritual. Dentro desse edifício espiritual, nós aprendemos a respeito do santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo, como nós já falamos, estudamos na lição passada, era um símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros, inclusive nós vimos a respeito da placa que era colocada ali na divisão para que não tivesse acesso dos gentios, de gregos, no santuário, e tinha uma placa lá com dizeres de proibição e com pena severa para quem descumprisse aquelas normas. Nós estudamos na lição passada. E então era uma exclusividade dos judeus. E a proibição dos estrangeiros de acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Então nós encontramos aqui o primeiro santuário judeu, no caso do templo, edificado por Salomão. E depois, em seguida, nós temos a questão do... ao reconciliar ambos os povos, diz o nosso comentarista, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, que é a igreja. Então a igreja é um povo formado de gentios e também de judeus por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado, onde a igreja, agora todos nós, como organismo vivo, somos o templo do Espírito Santo. Às vezes alguém fala, eu vou para a igreja, eu vou lá para a igreja no centro. É uma forma apenas de expressão, mas na verdade a igreja somos nós. Queridos, então dentro desse santuário judeu, nós encontramos a questão do templo, que era um dos orgulhos para o povo judeu. E também era um marco de inimizade, porque os gentios não podiam participar das atividades. Era uma divisão. Aí na sequência, já no item do subtópico de número 2, onde fala sobre o santuário do cristão, que os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. E já dentro dessa questão aqui, o ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a glória de Deus. Então, é a questão do santuário construído por mãos humanas. Nós encontramos aqui um destaque pelo próprio Salomão, que foi o construtor do templo, quando ele declarou lá em 1 Reis capítulo 8, versículo 27, está aqui na nossa lição, essa referência bíblica, onde Salomão diz, mas na verdade habitaria Deus na terra. Nós estamos fazendo a leitura de um dos textos bíblicos. Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderia conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado, né? Que foi edificado, que eu tenho edificado para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, o próprio Salomão declara aqui a respeito da limitação. Deus não estaria, não habitaria dentro desse templo. A glória dele se manifestou, mas seria um templo que haveria de conter o próprio Deus? Não. Deus, ele habita dentro do coração do homem. Se um templo não pode conter a glória de Deus,
e todo o universo é pequeno nas mãos de Deus e que o Senhor Deus, hoje, Ele habita dentro do coração do homem, os irmãos podem imaginar o tamanho do vazio, da solidão do coração de uma pessoa que não tem a presença de Deus? É muito triste. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela está na terra e o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de cada crente. É isso que faz com que nós venhamos nos tornar filho de Deus. Glória seja dada ao Senhor. E o próprio Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 48, destaca a questão do Estevão, quando ele estava sendo ali apedrejado. E antes de ele ser apedrejado, ele destaca a respeito dessa importância, né, do Altíssimo não habitar em templo feito por mãos de homens. Então o próprio Estevão também fez alusão dessa questão da presença de Deus em um santuário. E desse modo os crentes judeus ou gentios que tornaram o templo agora do Espírito Santo de Deus, onde Deus habita, em que eles são chamados de pedras vivas. Nós somos chamados de pedras vivas em um edifício espiritual. Então não é um edifício material, é um edifício espiritual. E nós estamos trabalhando nisso aí. Aí entra agora nosso terceiro subtópico, onde fala sobre esse edifício espiritual que está edificado e com base inicialmente em cima de uma pedra basilar, uma pedra que norteia, uma pedra que dá início de forma importante a uma construção. Os irmãos que são pedreiro conhecem, entendem perfeitamente e estão raciocinando bem essa questão aí. Os irmãos que trabalham com obras, pedreiros, mestres, engenheiros, né? A respeito dessa obra. Então nós vemos aqui agora a questão da pedra angular, que é essa pedra principal, que na arquitetura antiga, de acordo com a nossa lição, a construção de um edifício, de uma obra, ela requeria uma pedra angular, como nós já falamos, o alicerce. E nesse caso, essa pedra angular, até porque segundo a nossa lição, a tradução ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal, e ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Então era a importância, e não era, é a importância da pedra, então, dessa pedra angular. Então o apóstolo Paulo aqui, ele usa uma linguagem para os irmãos de Efésios, a respeito de um edifício que hoje é a igreja do Senhor Jesus, edifício espiritual. Então, assim como a obra no edifício, na obra literal, exige para a sua boa edificação, para que este prédio, esse edifício não venha cair, não venha comprometer toda a sua estrutura, era preciso ter um alicerce bem sólido, um alicerce bem feito. Assim também, espiritualmente, esta igreja do Senhor Jesus, que somos nós, para que ela não venha se fracassar, ela precisaria de uma pedra angular de tamanho e gigantesca qualidade, e é o que é Cristo hoje, para a igreja e é para nós. Então a igreja ela está edificada em cima de Cristo. É por isso que ao longo de todos os anos, os séculos, décadas, séculos e milênios, já tentaram destruir a obra de Deus e não conseguiram. Por quê? Porque a obra é de Deus. E principalmente a igreja, há mais de 2000 anos, quando Cristo veio ao mundo, fundou a igreja do Senhor Jesus, a igreja dele, e ao longo de todos estes anos a igreja tem sofrido ataques terríveis, mas a igreja não para, a igreja não é destruída, a igreja não é dissipada, a igreja não desaparecerá por mãos humanas, ela vai desaparecer quando a trombeta tocar. Levantaram-se tanta gente, tantos homens que hoje estão na sepultura, seus corpos mortais não existem mais, e levantaram no intuito de destruir a igreja do Senhor, mas a igreja está em pé, em firme, marchando para a glória de Deus. Por quê? Porque a igreja é de Cristo e Cristo é o fundamento. Cristo, ele ressuscitou e está vivo para sempre. Glória a Deus. Tanto é que Jesus, ele destaca, lá em Mateus, nas bem-aventuranças, ele destaca a respeito, inclusive está na lição da leitura bíblica,
a respeito de um construtor, de uma pessoa que foi edificar uma casa e edificou a casa em cima da areia e veio a tempestade e aquela casa caiu. Mas o homem prudente, a Bíblia chama de homem prudente, edificou a sua casa sobre a rocha. E veio toda a tempestade e bateu de ímpeto contra aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada na rocha. Assim é a vida de toda pessoa que entrega a sua vida a Deus, a Cristo, e com certeza pode vir as lutas, os intempéries, mas ele está firme na rocha, que é Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe você. Então, essa pedra angular, como já falamos, então, para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do Templo de Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, fala a respeito da estrutura que era aquele templo, né? Então, meus irmãos, essa pedra angular é Cristo, que é a pedra principal, e vamos ver nos nossos subtópicos. Subtópico 4, né? Onde destaca a identificação de Cristo como a pedra angular, remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Nós encontramos uma referência bíblica, inclusive a lição destaca, Salmo 118, versículo 22, que diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, ou pedra principal. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, ou seja, a pedra principal, no caso, Cristo nosso Senhor. Assim como também os apóstolos testificaram que também Cristo, ele é a pedra principal. Mais adiante, o comentarista destaca: portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, já aprendemos a respeito disso aí, onde Jesus destaca que todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assimilá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, todo ser humano que edifica a sua casa, a sua vida sobre Cristo, é porque é um homem prudente. O imprudente, ele termina sofrendo sérias consequências, prejuízos na sua vida, quando deixa de observar esses critérios. E a igreja do Senhor Jesus, ela está edificada sobre a rocha, a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra principal, que é Cristo. Glória a Deus. Lá em João capítulo 15, o Senhor Jesus, ele diz lá, em um dos versículos do capítulo 15, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque ele é a pedra principal. Sem ele não há vida, sem ele não há paz, sem ele não haveria igreja. Então, meus queridos irmãos, dentro desse primeiro subtópico, nós fechamos aí declarando, conforme a nossa lição, que em Cristo um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal para a glória do Senhor Jesus. O nosso segundo tópico da nossa lição, o fundamento, apóstolos e profetas. É importante nós destacar, meus irmãos, que a questão dos conceitos de apóstolo, que significa lá no termo no grego, né, é usado para a designação de enviado ou mensageiro. Enviado ou mensageiro. E eles foram enviado como mensageiro de quem? Por parte de Jesus. Porque esses apóstolos do Senhor Jesus, quando Jesus chamou os seus 12 apóstolos, ele chamou para ensinar a eles, para que depois que Cristo partisse, retornasse ao céu, eles dessem prosseguimento à mensagem do Evangelho. Conforme a grande comissão, lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Partiu primeiramente por parte dos apóstolos. Então, o apóstolo ou o apostolado, ele é centrado na natureza da missão de Cristo. A missão é levar a palavra de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo, nosso Senhor. Mais adiante, o comentarista destaca que esses apóstolos, inclusive nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, destaca a questão dos 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que foram comissionados pelo Senhor para levarem a palavra de Deus. E eles foram testemunhas oculares no ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. A gente pode observar essas referências bíblicas e a respeito dessa declaração aqui
onde destaca, inclusive nós temos umas referências bíblicas lá em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, onde o escritor do Evangelho, do livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, que é Lucas, ele destaca a respeito, até porque para ser apóstolo era importante, era necessário que fosse alguém que esteve do começo ao fim com Jesus, presenciando, ouvindo e aprendendo. Então esses aí que eram os verdadeiros apóstolos do Senhor, pessoas que andaram com o Senhor, eram os primeiros requisitos, aqueles que andaram do princípio, desde a entrada à saída. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz o seguinte: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, versículo 22, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Então, um dos requisitos era que varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu, ou seja, quando ele iniciou o seu ministério e quando ele morreu, ressuscitou e retornou de onde ele veio, lá para o céu, para o Pai. Então, era desses requisitos. Está aí a responsabilidade dos apóstolos, que era enviado ou mensageiro. E mais adiante, no nosso comentário, nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, que é o fundamento. Os apóstolos não iam levar nada de nenhum outro acréscimo, a não ser o que eles receberam do Senhor Jesus, tá? Inclusive, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. E é importante destacar para os irmãos que os apóstolos, eles falavam o que Jesus mandou, o que Jesus ensinou. Nós podemos ver na pessoa do apóstolo Paulo que ele foi chamado para ser apóstolo muito depois, quando a igreja já estava no auge, já estava iniciando sendo perseguida a igreja. Foi quando Jesus salvou Paulo no caminho de Damasco. E o apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus como os demais apóstolos andaram, mas ele foi escolhido por Jesus para ser apóstolo. E ele não andou com Jesus no início, quando os demais apóstolos andavam, mas Paulo teve um encontro com Jesus e Jesus repassou a Paulo muitos mistérios de Deus, que ele chega a relatar muitos dele nas suas epístolas. Inclusive, dentro da epístola de Efésios, nós encontramos Paulo declarando muitas coisas, muitas revelações de Deus que ele recebeu. Quando nós olhamos, os irmãos, que todos os meses nós participamos da Santa Ceia, os irmãos podem observar que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, nós encontramos um texto bíblico, todos os irmãos sabem até de cor, porque todos os meses, aqueles que são membros, que participam da Santa Ceia, nós aprendemos, quando no versículo 23 de 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Né? E que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Paulo não estava lá na noite que Jesus foi traído. Mas como é que Paulo escreve assim? Porque Paulo havia recebido à parte uma revelação dada por Jesus. É por isso que ele escreve: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo, ele ensinou à igreja de Corinto o que ele havia recebido de Cristo. Ele não recebeu de Lucas, ele não recebeu de Mateus, ele não recebeu de Bartolomeu, de nenhum daqueles apóstolos ele não recebeu, ele recebeu direto de Jesus. Então, a mensagem dos apóstolos era transmitir o que eles receberam de Cristo. Glória seja dada ao Senhor Jesus. E a doutrina dos apóstolos, como é que era? Bom, de acordo com a nossa lição, em ofício, era um ofício que ocupava o que constitui o fundamento da igreja. Não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada, a palavra de Deus. Os apóstolos, meus irmãos, eles receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim também, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Então nós observamos aqui que acerca disso o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Então, assim como não se pode mexer numa grande obra, na pedra angular, depois da edificação da igreja, ou seja, de um edifício, não se pode mexer,
assim também é a obra de Deus, é a igreja. Não se pode mexer. Os apóstolos, eles não falavam nada por si, mas eles falavam conforme o Espírito Santo, o que Jesus ensinou. Ninguém pode alterar nada. A palavra de Deus, ela está aqui, ela é completa. O sacrifício de Jesus foi perfeito, então não há nada de que se mexa, que se altere. Não se pode alterar nada. Nós temos o nosso único livro de regra, fé e prática, que é a Bíblia Sagrada, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Glória a Deus, você pode estar usando qualquer outra Bíblia também aí. Inclusive, mais adiante, o comentarista destaca, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos o Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Então, o que precisava ser revelado para nós já está revelado na Bíblia, já está revelado nas Escrituras, já está aqui. Não há necessidade de se acrescentar mais nada, nem por revelação e nem por testemunho. Então, meus queridos, mais adiante, no nosso subtópico 3, o testemunho dos profetas. Então, essa palavra aí dos profetas, né, com testemunho, significa proclamador e intérprete da revelação divina. E a ordem da frase em Efésios, capítulo 2, versículo 20, os irmãos podem acompanhar, pode ler na leitura, mas nós vamos destacar aqui, que diz o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Eu quero convidar para que os irmãos observem a ordem cronológica do que o Senhor Jesus, do que o Espírito Santo está falando aqui, por meio de Paulo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então, primeiramente aqui, estava se referindo aos apóstolos. Não é o fundamento edificado do fundamento do apóstolo, de um apóstolo, mas dos apóstolos. E na sequência diz, e dos profetas. Então, veja que a sequência aqui é apóstolos e profetas. O que significa? Significa que esses profetas aqui eram profetas do Novo Testamento, já no tempo do neotestamentário, da igreja. Não é os profetas do Antigo Testamento. Porque se fossem os profetas do Antigo Testamento, aí Paulo estaria dizendo o seguinte, edificado sobre os profetas, que no caso seria o Antigo Testamento, e dos apóstolos, mas não é. A sequência é apóstolos e dos profetas. E dentro da nossa lição, o comentarista destaca a ordem da frase em Efésios, apóstolos e profetas. Indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão, meus irmãos, a compreensão dentro do mistério que no passado estiveram oculto e de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa. Foi revelado agora por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento. Os profetas neotestamentários falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, esses profetas aqui são os profetas já na era da igreja cristã. É importante destacar a respeito disso aí. E é importante também destacar os cuidados que se deve ter com muitas profecias. Que existe profecias e existe também profetadas. Então é importante muitos irmãos atentarem para muitas profecias que estão correndo por aí, pelo mundo afora, tá, meus irmãos? É importante, a Bíblia Sagrada, ela diz que há muitas vozes no mundo, há muitas vozes, e nós temos que provar. Assim como o paladar prova os alimentos, os ouvidos provam as palavras. Então temos que ter muito cuidado com muitas profecias que andam por aí, tá? Tem muitas profecias que não batem com os princípios bíblicos. Tem muitas profecias que não batem com aquilo que já está revelado nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, tá? Então, para isso, é importante que nós venhamos ler a Palavra de Deus, conhecer a Bíblia, para a gente saber descrever ou diferenciar muitas dessas vozes que estão no mundo, tá, meus irmãos? Então, dentro do nosso segundo subtópico, fechando aqui nosso raciocínio, a igreja está edificada sobre a pedra angular,
que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas bíblicos. Meus queridos, nós encerramos aqui o nosso segundo subtópico, o nosso terceiro tópico, né? Edificados para morada de Deus. A importância desse edifício, né? O edifício bem ajustado, onde Paulo destaca aqui, a expressão está lá em Efésios capítulo 2, versículo 21, onde diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, bem ajustado. Então fala de perfeição e também fala de obra que está em andamento. A expressão todo edifício bem ajustado cresce. Por quê? Porque está em andamento. Todo edifício bem ajustado cresce, está em andamento, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. É importante nós destacar que esse edifício bem ajustado, que cresce, bem ajustado, está se referindo a uma obra em construção. Então, é o que está acontecendo conosco. Nós estamos em obra. É como diz o pastor Aguinaldo Betti. É como se alguém tivesse colocado uma placa nas costas de um membro da igreja, né, dizendo, em obras, você está em construção. Afirma aí a palavra de Deus, que nós estamos em obra. Dentro desse procedimento de obra, nós estamos vivendo o processo de santificação para que depois nós possamos chegar ao estado de santidade. Estamos hoje trabalhando, sendo trabalhado. Nós estamos sendo trabalhados diariamente pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. É igual a pessoa que é neófito na fé e aí ele aceita Jesus, passa a ser neófito, e menino espiritual, discípulo, e ele vai sendo trabalhado, vai sendo ensinado, vai crescendo, vai aprendendo. E assim as coisas vão acontecendo, até passar por todas as etapas da vida, né, meus irmãos? Assim acontece com a igreja. Nós estamos sendo trabalhados diuturnamente por Deus, pelo Espírito Santo. Então, cada dia que passa, como diz Pedro, crescei na graça e no conhecimento. Crescei, você está falando de algo que está em processo, né? Então, nós não podemos nos estacionar, temos que estar sempre buscando conhecer mais o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, diz o profeta. Então, nós estamos aí lutando para dentro desse edifício bem ajustado, trabalhando diuturnamente, buscando conhecer a vontade de Deus, para que nós possamos agradar o Senhor em tudo, até porque nós somos a igreja e o Senhor Jesus, Ele é o noivo desta igreja. Glória a Deus. Mais adiante a nossa lição, nesse primeiro ainda subtópico, o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, está lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 13, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Torna templo santo no Senhor Jesus. Glória a Deus. Dentro desse templo santo do Senhor Jesus, o nosso segundo subtópico, já diz que esse templo santo é um vocábulo, vem do vocábulo naon, que designa o recinto interior, que seria no caso o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Hebreus 9, 27. Esse do sacerdote, ou sumo sacerdote com Deus, quando ele entrava na época no tabernáculo, ou no templo, ele entrava uma vez por ano com sangue de animais para que pudesse oferecer pelo pecado do povo. E então essa maneira do sacerdote entrar e oferecer o sacrifício pelo povo, de onde se origina essa palavra aí, o naon, né, um recinto interior. E hoje, todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Então, esse naon, recinto interior, representa agora o crente em Jesus. Todo aquele que agora está vivendo sob a direção de Deus, onde tem ele, o Espírito Santo, e ele como templo desse Espírito Santo. E para que isso possa acontecer, é necessário que esse crente ele esteja separado do pecado, diz a nossa lição, que pertence a Cristo, para viver agora em santidade. É por isso que ser santo não significa ser perfeito. Ser santo significa estar separado. Nós estamos dentro do mundo, mas nós não somos do mundo. É igual o barco. O barco está na água, mas a água não pode estar no barco, porque se ela estiver no barco, esse barco vai afundar.
Então é importante nós entendermos perfeitamente isso aí. E ao desfrutar desta comunhão, meus prezados irmãos, a comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Glória seja dada ao Senhor. E essa morada de Deus no Espírito, no subtópico de número 3, no Antigo Testamento, esta expressão, como diz o nosso irmão, o pastor Douglas Batista, essa expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita lá em Jerusalém. Indicava o lugar de habitação permanente de comunhão íntima com Deus. O crente tornou-se agora o templo santo do Senhor, onde lá no tabernáculo, talvez gentios, alguns que moravam, que conviviam junto com o povo hebreu, não entravam, não faziam parte, principalmente no templo, obviamente, onde os gentios e gregos não podiam fazer parte, mas uma vez que foram reconciliados com Deus por meio de Cristo no seu sacrifício, formando agora a igreja, agora, antes, outrora, eram gentios que não podiam nem entrar no templo, feito por pedras, pelas mãos humanas, feito na época de Salomão. Agora os gentios, além de entrar, ainda tem dentro dele o Espírito Santo agora como morada. Ele se tornou agora, ele não somente entra, mas ele se tornou agora o próprio templo do Espírito Santo. Glória a Deus, meus irmãos. Glória seja dada ao Senhor. Este Deus é maravilhoso. Então, ele se tornou agora templo santo no Senhor, esta grande morada. Deus não habita em templos feitos por mãos dos homens, mas agora ele habita em templo feito pelas suas próprias mãos, que no caso é o corpo do crente. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, diz a nossa lição, bem como no corpo inteiro de crentes e a igreja formada por judeus e gentios. Olha a maravilha aqui, porque a parede da separação caiu por meio de Cristo e agora nós fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus para vivermos as boas obras do Senhor. O nosso tópico de encerramento desse terceiro tópico, terceiro item da nossa lição, que é o último, destaca que Deus habita na vida daquele que é edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Então, meus irmãos, aqui nós encerramos nossa lição, concluindo que a pedra angular, de acordo com a nossa conclusão, a pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Portanto, meus irmãos, só recapitulando aqui, dentro da nossa lição, resumindo de forma geral, a igreja ela está edificada em Cristo, que é a pedra angular. Segundo, fundamentada na doutrina dos apóstolos. E em terceiro, no testemunho dos profetas. Então, está aqui o resumo da igreja do Senhor Jesus, nós, eu e você, que estamos hoje edificados em Cristo Jesus, que é a pedra angular, a pedra principal. Então, esse fundamento dos apóstolos e o testemunho dos profetas, não ao contrário, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe você, um forte abraço, obrigado você que chegou até aqui. Não esqueça de inscrever no canal, você que ainda não é um inscrito, inscreva, compartilhe o vídeo, deixe o like lá, faça algum comentário se você quiser e que Deus abençoe você. Muito obrigado e vamos continuar servindo ao Senhor até o dia determinado por Cristo. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. E um forte abraço aí ao nosso pastor presidente, o pastor Ribamar Carvalho dos Santos, o superintendente geral da EBD, pastor Joab Nunes, demais professores, os irmãos. Estamos aí podendo nos reunir por causa da pandemia, mas tudo passa, vai passar em nome de Jesus. Deus está no comando e vai dar tudo certo, tá bom, meus irmãos? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, eterno Pai, Senhor de toda glória, muito obrigado por estarmos juntos aqui reunidos no Teu nome. Eu estou aqui gravando este vídeo, mas muitas pessoas estão em casa assistindo, ouvindo a palavra de Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos. Eu te apresento toda a Tua igreja, o Teu povo. Eu te apresento esta cidade,
o estado do Tocantins, eu te apresento o Brasil, que o Senhor Deus venha abençoar, que o Senhor venha repreender, tirar essa pandemia, para que nós possamos ser visitados, curados por Ti e que a nossa nação volte ao normal, não somente a nossa nação, mas as demais nações, que o Senhor Deus estenda as Tuas mãos de cura, de amor, de misericórdia, assim como o Senhor estendeu para repreender as pragas que estavam no Egito. Nós te oramos e te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e sempre. Amém.